Gente, quando eu falo que o Bolsonaro não é um homem de Deus, eu falo porque eu tenho certeza daquilo que eu falo. Sabe por quê? Quando a pessoa falar para você assim que é uma pessoa de Deus, você tem que entender o seguinte: se ele for uma pessoa que não tem nada, pobre, bastante pobre, miserável, você ainda fala, não, ele está buscando a Deus por causa da pobreza dele, ele confia em Deus. Mas quando você vê uma pessoa, escuta aqui que eu vou te falar, com salário acima de 30 mil real, e ele está caçando rolo no meio de política. Ele não é homem de Deus, coisa nenhuma. Um homem de Deus, ele tem paz. Entendeu? Um homem de Deus, ele tem paz. O homem de Deus não fica no meio de confusão. Você acha que se a política fosse tão boa, ela era cheia de confusão igual tá? E o que você crente está fazendo no meio dela? Então você não é um homem de Deus por isso. Por aí dá para saber quem é de Deus e quem não é. Porque a pessoa que ganha acima de 40 contas, era para ele estar na casa dele numa boa, com a família dele, ou numa praia, até porque o filho dele também são tudo deputados, tudo ganha bem. Então você pode ver que a ganância do homem é por causa do dinheiro. As pessoas passam o tempo brigando por causa de poder. Nós vamos tudo com quase 70 anos, o Lula com 80, né? Que uns dias parte daqui não leva a nada, não aproveitou nada da vida, correndo atrás de política, uma coisa que não dá camisa para ninguém. Dá sim por causa do dinheiro, né? Mas se for ver a bondade para os outros, não tem. Então todos os políticos, a maioria deles, eles não são homens de Deus. Pode até falar que é, mas não é. Marco Feliciano é um homem que prega, mas está lá no meio. O país nunca melhora. E eu costumo dizer que todo lugar que crente de verdade põe a mão, só dá cagada. Porque crente não é para estar no meio de política. Crente não é para apoiar político. Então quando você vê alguém apoiando o Bolsonaro, essa pessoa nem crente também não é. Ela até acha que é, mas não é crente. Porque o crente não perde tempo. É porque se o homem não deu aumento no salário mínimo, o país está uma bagunça danada. Tá? Pessoas que criticavam quem fazia movimento. Hoje em dia está fazendo pior, trancando estrada, trancando tudo. Então quer dizer, são homens de Deus? Não são. A igreja somos nós confiamos muito no homem, esquecemos da palavra de Deus. A palavra de Deus diz para nós nem andar com esse tipo de gente. Saiba com quem tu anda e eu digo quem tu és. Um povo que só judia das pessoas mais fracas. Desde quando a pessoa nasceu, a pessoa pobre, sofre. Não tem nem aumento de salário. Agora um crente orar para um cara igual o Bolsonaro, que foi 4 anos, e não deu um aumento de salário, se eu orar por ele e achar que ele é crente, pedir para Deus abençoar ele, você tá bom de tomar, sabe onde? No centro do seu rabo. Sabia? No centro do seu rabo. Que nem crente você não é bosta nenhuma. Porque essa pessoa não dá um aumento para a pessoa que ganha o salário mínimo. Que malemar faz para comer. E 4 anos sem dar aumento, sendo presidente, que ele podia resolver o problema e não resolveu. Você achar que ele é um homem de Deus, você está perdendo tempo na igreja. Ele não é crente, você ainda é pior do que ele ainda. Sabia? Porque, gente, é fácil entender as coisas. A pessoa que é de Deus, por mais à toa que ela seja, a primeira coisa que ela vai dar é um aumento para o salário mínimo. Para as pessoas pobres, não dá. Então não adianta você estar perdendo tempo na igreja. Se você achar que é crente orando por Bolsonaro, você ainda é pior do que ele ainda. Nem crente você não é. Tá? E tô falando isso aí não é porque eu tenho raiva dele, não. Tô falando porque a pessoa que fosse crente de verdade, ele tinha dado um aumento para a pessoa mais fraca, e não deu. Então não é de Deus, não adianta. Deus não está no meio de confusão, Deus não é Deus de confusão. Desde quando esse homem entrou no poder, só confusão. Por quê? Porque o bicho está com ele. Ele é o cão de Zorba, está com ele. Ele só vive em confusão. É um homem que não. Sem futuro, um homem
que pode tirar os olhos. Nem paz a pessoa não tem, porque se ele tivesse paz pelo que ele já perdeu praticamente, na verdade ele mantinha o carguinho dele na boa e saía, e depois se quiser ser candidatava de novo. Ele só gosta de confusão, e Deus não é Deus de confusão. Você pode ser pastor, você pode ser missionário, você pode ser irmão de igreja, você pode ir mais na igreja que eu, mas eu sei o que eu estou falando. Bolsonaro não é homem de Deus, pode ter certeza nisso que eu estou falando. Deus tem misericórdia dele igual tem de nós, mas que ele não é um homem de Deus, ele não é. Porque se ele fosse, ele tinha feito alguma coisa para os pequenos. Amém? Que Deus abençoe cada irmão. Vamos orar por toda a lei construída por Deus, principalmente no nosso Brasil, para a nossa família. Amém? A palavra de Deus diz que aquele que serve a Deus, trabalha, é o primeiro a gozar do fruto. Pede para Deus abençoar o Bolsonaro, ele já tem um salário bom. Você tem que pedir para Deus para abençoar você que está nessa miséria. Você que ganha pouco. Beleza? Um abraço.